Pentecostes é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão, que comemora a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo e a Virgem Maria. E para entendermos o verdadeiro sentido da solenidade de Pentecostes, nós vamos conversar agora com o escritor Padre Luiz Erlim. Padre Luiz, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Alegria de recebê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Que bom poder estarmos juntos novamente, né? Conversando e, sobretudo, num tema que me é muito caro, que é Nossa Senhora, mas agora Nossa Senhora nessa perspectiva de Pentecostes, como aquela que nos ensina a receber e deixar atuar em nós o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Caísa, Padre Wellington e toda a rede de comunicação Pai Eterno. Agora, nós queremos também apresentar para quem está em casa, Padre, ficou muito bonito o livro 50 Dias no Cenáculo com Maria. Esse livro que mostra também uma comunhão com esse título de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Pentecostes. Eu queria começar perguntando para o senhor sobre o tema. O que significa Pentecostes e se existia um significado anterior a este que nós damos no momento atual da vida cristã? O povo judaico, né, ele já tinha uma festa que se chamava Pentecostes. E era justamente como o nosso Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa dos judeus, que é aquela passagem que eles fizeram para a libertação, né? Saíram do Egito e foram para a Terra Prometida. Então, essa passagem é chamada de Páscoa para os judeus, e depois de 50 dias existiu uma festa, que era a festa da colheita. Então, eles levavam até o templo, até as sinagogas, tudo aquilo que eles haviam colhido naquele ano ou naquele período. Então, era uma festa de agradecimento. Assim que houve a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós também tivemos o nosso Pentecostes, ou seja, 50 dias após a ressurreição de Jesus, ele nos envia o Divino Espírito Santo. Então, a questão do nome Pentecostes vem de penta, que é 5 ou 50. É uma festa de espera, né? Uma festa de vigília até que esse Espírito venha até nós. Certo. O padre, e explica para a gente, fala para a gente da importância de celebrarmos essa data, a importância da vinda do Espírito Santo para todos os cristãos. O Espírito Santo é um presente que nos foi dado por Jesus, né? Uhum. Isso que é importante, porque Jesus, mesmo antes de ter partido para a casa do Pai, que foi a Ascensão, ele já preparava os discípulos para que eles pudessem estar abertos a esse presente. Então, a importância do Espírito Santo é ele que faz a igreja, é o Espírito Santo que move a igreja. A igreja praticamente nasce daquele evento que se chama cenáculo. Estava ali Maria também entre os discípulos e os apóstolos. Esse Espírito Santo prometido por Jesus é o Paráclito, o defensor, aquele que vem para lutar à frente, para abrir caminho. Então, o Espírito Santo governa a igreja, mas ele também governa cada indivíduo cristão, cada batizado. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, e esse Espírito Santo é um selo, esse Espírito Santo é uma marca de que nós somos separados, nós somos consagrados a Deus. E o Espírito Santo, ele vem carregado de dons, ou seja, além de habitar a nossa alma e fazer do nosso ser templo de Deus, ele também nos capacita para que a gente possa viver concretamente a fé enraizada em Jesus Cristo. Nós recebemos o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom do temor, do conselho e assim vai. São dons que o Espírito Santo nos dá e que a gente deve descobrir em nós para colocar a serviço na comunidade. Agora, Padre Luiz, eu acho que não é a primeira vez que a gente fala sobre obras que o senhor tem oferecido e escrito para a comunidade igreja. O senhor sempre escreve, poderíamos assim dizer, numa forma orante, né? Convidando as pessoas a essa oração. Me corrija se eu estiver errado.
Mas este livro, o senhor diz aqui, no começo do livro, faz uma afirmação curtinha, mas muito significativa, que eu gostaria de destacar. O senhor diz aqui, ó, este livro é uma consagração ao Espírito Santo. Fala um pouco para nós como nasceu a ideia de escrever este livro 50 dias no cenáculo com Maria. É interessante. Antes dessa obra, eu já tinha 2 outras obras, inclusive nós conversamos aqui sobre uma delas. Primeiro eu escrevi 9 meses com Maria, que é essa proposta da gente acompanhar Nossa Senhora e sentir Nossa Senhora íntima de nós na sua gestação. A ideia é ouvir Maria, então eu dei voz à Nossa Senhora. Então essa forma de escrever, ela chamou bastante atenção de tantas pessoas, porque se torna uma leitura agradável e ao mesmo tempo a pessoa faz uma experiência de contato íntimo com Nossa Senhora, uma troca de experiência. Então surgiu 9 meses, que é uma proposta orante, um livro orante, depois do 3 meses com São José. E aí, então, surgiu a ideia, numa visita que eu fiz à Canção Nova. A Canção Nova queria que eu escrevesse um texto para eles, mas como eu trabalho numa editora que é a Editora Ave Maria, a gente precisava ver como é que ficaria essa questão. Então, nós fizemos uma coedição, a Canção Nova com a Editora Ave Maria. E a proposta é essa, é que a gente, de fato, acompanhando Nossa Senhora, a gente entre numa escola, que é o Coração de Maria, durante 50 dias. E nesse cenáculo, que é o próprio coração da Virgem, a gente ser formado por ela, para que a gente, de fato, tenha a coragem de não só receber o Espírito Santo, mas, sobretudo, deixar o Espírito Santo agir em nós. O que eu pensei nesse livro é a gente sentado juntamente com os discípulos e discípulas, com os apóstolos, ali, diante de Nossa Senhora no centro, que nos conta o que o Espírito Santo fez em sua vida. E, ao mesmo tempo que ela nos conta, ela faz com que aquela comunidade perceba o bem que é se consagrar ao Espírito Santo. Então, de fato, esse livro é uma consagração ao Espírito Santo, e quem nos consagra, quem nos ensina a nos consagrarmos é Nossa Senhora. Ô padre, estou aqui pensando, né? A Virgem Maria tem muito mesmo a nos ensinar quando a gente fala do Espírito Santo, porque desde quando ela disse o seu sim, que ela falou, mas eu não conheço homem algum, o anjo disse, o Espírito Santo te envolverá, né? Então, assim, Nossa Senhora tem muito a nos ensinar, porque nessa vida que nós vivemos de tanta luta, nós precisamos depender da graça de Deus, esse Espírito Santo que nos envolva, que nos envolve a cada dia, para seguirmos o caminho sendo fortes, não é, padre? Que interessante. Eu percebo assim, Nossa Senhora, a partir daquele momento que ela entra em contato com o anjo Gabriel, e ela diz sim a esse Espírito Santo agir em sua vida, ela se consagrou a esse Espírito. De fato, ela viveu essa consagração com intensidade. Nossa Senhora, ela passou por adversidades, por dificuldades. Nossa Senhora teve os seus sofrimentos, teve as suas dúvidas, teve as suas quedas. O momento talvez mais sublime que a gente vê que o Espírito Santo atuou nela, mesmo diante do sofrimento, foi aos pés da cruz. Diz o evangelista São João que estava de pé, aquela mulher. Ou seja, ela estava sofrendo, ela estava dilacerada, mas ela não havia se entregado, porque ela sabia que a força de Deus habitava nela. E essa força é o Espírito Santo de Deus. Então Maria estava de pé por dignidade humana, né? Por dignidade humana. Não é estar de pé fisicamente, mas estar de pé com a cabeça erguida, sabendo que a história não poderia terminar daquele jeito. E quem dá essa esperança é o Espírito Santo. Os discípulos, logo após a ressurreição de Jesus, estavam morrendo de medo. Eles já tinham presenciado, eles já tinham visto, eles tinham inclusive tocado no Mestre que é ressuscitado, mas eles ainda tinham medo, porque não tinha sido enviado à alma de cada um esse derramamento de graça que é o Espírito Santo. E a vida desses homens e mulheres se transforma completamente. Acabou o medo, acabou o receio. Mesmo que eles tivessem que enfrentar situações difíceis, eles não recuaram, porque o Espírito Santo
impulsionava para frente na evangelização. Então é lindo ver nos Atos dos Apóstolos como a igreja se expandiu, e tudo isso é fruto desse espírito que habitou naquela igreja, que nascia e habita em nós hoje também. Ou seja, a gente precisa também dar asas, como diz o profeta Isaías, a esse espírito dentro de nós. Agora, a relação desse momento que a gente celebra, por exemplo, na solenidade do próximo domingo, que é a solenidade de Pentecostes, com o nascimento da igreja. Por que a gente relaciona a solenidade de Pentecostes com o nascimento da igreja, padre? Então, existem vários momentos dentro da vida de Jesus que a gente poderia dizer que a igreja ela esboça a nascer, né? A igreja começa a se formar. Mas em Pentecostes, de fato, existe essa unidade em torno de uma verdade. Então, a igreja nasce portadora dessa verdade, né? A verdade é Jesus Cristo ressuscitado, que abriu o paraíso, as portas do paraíso para cada um de nós. Ou seja, essa esperança de vida eterna. A igreja, então, apesar de todas as diferenças, apesar de todas as pessoas que estarem compondo esse organismo, serem personalidades diferentes, ela é congregada, ela é unida, ela é condensada nesse espírito. Por isso que a igreja, durante 2000 anos, apesar de tantas coisas que já viveu, historicamente, culturalmente, ela se mantém, apesar de tudo. Apesar de muitos padres, apesar de muitos leigos, apesar de tantos erros, né? A gente tem essa certeza de que, de fato, quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos torna comunhão, nos torna unidade. Hoje ainda, lamentavelmente, a gente vê tantos cristãos católicos que, às vezes, criticam o Papa, criticam nas redes sociais, inclusive. Como é possível isso? Né? Eu estou falando do meu corpo, eu estou falando da minha identidade. Eu não posso me expor ridicularizando aquilo que Deus congregou. Então, a gente precisa, de fato, fazer a experiência desse espírito que nos une na diversidade, mas não nos torna carneirinhos de presépio, né? Ele nos dá essa liberdade, mas essa liberdade ela deve ser vivida com responsabilidade. Ótimo. Ô padre, no início da nossa conversa, o senhor falou do cenáculo, relacionando o cenáculo com o coração. No livro, o cenáculo, então, é o nosso coração, é isso? Então, o cenáculo, essa palavra ela já existia também, claro, naquela região, naquela localidade. Então, o cenáculo nada mais é do que o lugar da cena, é o lugar da ceia, ou seja, é um espaço reservado para a comunhão. Isso que a gente estava dizendo agora há pouco. O cenáculo é o lugar onde as pessoas se reúnem para comer, onde as pessoas se tornam fraternas, onde as pessoas se abrem. Quando a gente vai em determinado lugar e essa família que nos recebe é uma família amiga, a gente se distende, né? A gente tira as tensões no momento da refeição, porque ali a gente se congrega, ali a gente vive essa fraternidade. Então, o termo cenáculo é lindo, é o lugar que a gente entra para se alimentar e para compartilhar a vida. Eu dizia que o coração de Maria é cenáculo. Ah, entendi. Se a gente tiver a experiência de entrar nesse coração, a gente vai ser alimentado por ela. Não alimentado fisicamente, mas alimentado espiritualmente. Ou seja, Maria vai emanar todas as suas graças, todo o seu conhecimento para nós que queremos ser formados em seu coração. Lindo, padre, ótimo. Eu estou aqui observando, padre, quando o senhor, por exemplo, destaca durante os dias, né, porque é uma maratona de oração, né, não deixa de ser um diário de oração que todos esses dias as pessoas vão poder acompanhar. Primeiro, a gente observa que no próximo domingo a gente celebra Pentecostes, mas o livro ele poderá ser utilizado em qualquer época do ano. Nós datamos o livro com o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, justamente para que a pessoa pudesse fazer a experiência de entrar no coração de Maria, que é a casa de formação, em qualquer momento da nossa vida. Às vezes as pessoas estão
precisando de sabedoria, precisando de discernimento. Ela não vai esperar até chegar o período da Páscoa para fazer essa experiência de caminhar com Maria e aprender dela a receber esse discernimento que nos é dado pelo Espírito. Então eu posso sim rezar em qualquer momento, sobretudo quando eu sentir que às vezes falta adesão da minha alma ao querer do Espírito Santo. Perfeito. Ô padre, e a questão de hoje no mundo, em tudo que nós estamos enfrentando, com as dificuldades que cada um enfrenta, como que hoje eu posso ser portador, se é que eu posso dizer isso? Como que eu posso mostrar e ser instrumento do Espírito Santo no mundo hoje, na sua opinião, padre? Que pergunta boa para a gente conversar, né? A gente poderia conversar bastante, mas a gente tem o tempo da TV, né? Eu disse anteriormente que nós recebemos um dos maiores presentes de Deus, que é o seu próprio Espírito. Esse Espírito que vem em socorro da nossa alma. E hoje, lamentavelmente, depois de 2000 anos em que o Espírito Santo atua na igreja e atua também na vida dos cristãos, a gente ainda sabe muito pouco do Espírito. A gente ainda tem um receio muito grande de fazer essa consagração a esse Espírito. Eu imagino que se de fato a gente descobrisse a força desse presente que Jesus nos deu, nós seríamos pessoas muito mais felizes, muito mais corajosas, pessoas com fogo na alma, como diz vários santos. Esse fogo que não se extingue, esse fogo que queima ardentemente de amor, de paixão por tudo aquilo que é sagrado. Eu sei que tem muita gente neste momento que talvez esteja vivendo as suas desilusões, que talvez estejam vivendo as suas contradições, os seus sofrimentos. Inclusive pessoas que às vezes pensam em parar de viver, de desistir da vida. Meu irmão, minha irmã, você tem dentro de você a força das forças, que é o Espírito de Deus que move ou deseja mover a sua alma. Então, quando a gente, de fato, faz essa experiência de deixar o Espírito Santo conduzir a nossa história, a gente parece que tira esse peso que nós carregamos de que nós podemos tudo, de que a nossa força é capaz de transformar, de que nós somos como se fossem semideuses. Isso não é verdade. Nós somos dependentes de Deus porque a vida nos veio dele. A vida não é nossa, a vida é emprestada. Mas nesse período em que nós temos a vida, Jesus confere a cada um de nós esse presente de fortaleza, para que a gente não esmoreça, para que a gente permaneça de pé diante de qualquer situação da vida, a exemplo de Nossa Senhora. Agora, nessa celebração de domingo, Padre Luiz, nós somos convidados e enviados a professar para todo mundo a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Eu pergunto para o senhor, depois dessa experiência, que não deixa de ser uma moção do Espírito Santo, que levou como fruto essa obra, como levar essa presença do Espírito Santo à vida das pessoas nos dias de hoje? Primeiro, eu preciso fazer a experiência desse Espírito, né? E automaticamente, quando eu faço essa experiência e dou liberdade para o Espírito se mover em mim, tudo que eu fizer é manifestação do Espírito. E tudo que eu fizer tocará o coração do outro. Eu não sei se vocês com certeza já fizeram a experiência. Às vezes a gente encontra pessoas muito simples, de uma simplicidade, mas essa pessoa, com poucas palavras, elas nos diz muito, elas nos tocam o coração. E com certeza essa pessoa, ela na sua simplicidade, ela soube dar valor àquilo que verdadeiramente importa. Ela deixou esse Espírito Santo transbordar. Então, toda pessoa que é muito arrogante, às vezes, uma pessoa extremamente vaidosa, uma pessoa que vive em torno de si mesma, essa pessoa ainda carece de fazer essa experiência do Espírito. Quando a gente faz essa experiência, de fato, qualquer atitude nossa, qualquer gesto, qualquer ação, qualquer palavra, se torna a manifestação desse Espírito. Certo. Padre, eu queria que o senhor pudesse
falar para as pessoas que estão nos acompanhando em casa, porque quando a gente apresenta alguma coisa aqui na TV, que as pessoas podem ir atrás, adquirir, qual o caminho que as pessoas devem fazer para encontrar o livro 50 Dias no Cenáculo com Maria, Nossa Senhora de Pentecostes, do Padre Luiz Erlim? Primeiro, você pode procurar na sua cidade ou na sua região algum lugar que tenha livraria. Como a editora Ave Maria é uma editora grande e ela atende todo o Brasil, mesmo que não tenha o livro na hora, é só pedir para a pessoa, encomenda para mim que eu venho buscar depois. E é fácil, a pessoa talvez não precise ter um dispêndio muito grande com relação a ter o livro em suas mãos. Outro meio para você conseguir o livro é também pelas lojas virtuais. A própria editora Ave Maria tem a sua loja virtual, www.avemaria.com.br. Você pode encontrar o livro no site da editora, ou através dessas grandes lojas, como Amazon, Livraria Cultura, você também encontra. Então, acho que o caminho seria mais ou menos esse. Perfeito. Desde já, viu, Padre, nós agradecemos a oportunidade da gente conversar, agradeço o presente, aí mostro para o povo lá de casa, dizer, o Padre já ganhou, a Caísa ganhou dela. Também. Se você quer adquirir, então acesse o portal da editora Ave Maria para conhecer esse itinerário de oração. Confesso, viu, Padre, que aqui já fiquei muito interessado neste livro, 50 Dias no Cenáculo com Maria. É um livro, e as pessoas podem ter isso como certo, de uma leitura leve, mesmo quem não tem intimidade com a leitura de livros, pode pegar como uma leitura de oração, né? Porque é uma leitura pequena e muito concentrada para a gente poder ir saboreando, né? E fazendo experiência com a força do Espírito Santo, né, Padre? Isso mesmo. E se sentir íntimo de Nossa Senhora. Que nem aqui, Padre, no primeiro dia, que é a ressurreição, tem o texto que ela descreve a ressurreição. Depois, no final, eu sempre trago uma proposta de meditação, uma frase de impacto, para que a gente possa vivenciar aquela frase no nosso dia a dia. E a frase do primeiro dia é assim, ó: não estacione sua vida na encruzilhada do sofrimento. A vitória talvez esteja mais alguns passos adiante. Quem desiste de lutar impede Deus de providenciar. Olha que força. Isso mesmo. Se de fato a gente soubesse viver essa experiência dessa confiança irrestrita em Deus e deixasse Deus providenciar em nós através do seu Santo Espírito, nós seríamos pessoas muito mais leves, né? Leves de alma. Padre Luiz Erlim, escritor do livro 50 Dias no Cenáculo com Maria, muito obrigado pela oportunidade. Desde já um forte abraço e que o Espírito Santo continue inspirando o Senhor para nos oferecer mais e mais obras, tal como esta que nós temos aqui em mãos. Seja sempre bem-vindo, viu, Padre? Obrigado, Caísa, Padre Wellington. O meu profundo agradecimento pelo carinho que vocês têm e, sobretudo, por esse encontro de formação e também acaba sendo uma oração, né? Porque falar de Deus coloca o nosso coração em prece. Então, só para as pessoas que quiserem entrar em contato comigo, tem meu Instagram, @Padre Luiz Erlim, tudo junto, Luiz com S e Erlim com N. Aí a gente conversa, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. Amém. Nós que agradecemos.